Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 156 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, ou da sua coroinha de rei da AFC North. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, pisando no acelerador rumo a uma temporada que a gente nem sabe se vai ser do jeito que a gente está esperando, mas vamos falar de Steelers. Para isso, eu já começo anunciando a volta deles. Eu estava sedento por falar nesse podcast. Caio Melo, seja muito bem-vindo de volta. Danilo, obrigado pela introdução. É um prazer estar de volta na presença desse coro maravilhoso nesse podcast. Vamos falar um pouquinho aí desse início de temporada, o que vem por aí na AFC Norte. Isso, temos a presença hoje do melhor editor do Brasil, nosso amigo Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, ao Danilo, ao Caio, ao Ricardo, que também está aqui com a gente hoje. E só quero dizer que eu estou aqui para controlar o Caio, tá? Eu tive até medo da quantidade que ele ia falar hoje, ou seja, o trabalho que eu ia ter na edição. Então, eu estou aqui para controlar o Caio. É a minha principal função. Isso, saudações ao nosso chefe já anunciado por Germano, Ricardo Rezende. Como sempre, seja muito bem-vindo a este programa. Satisfação estar aqui com os amigos na mesa para estar gravando o programa hoje. A temporada, que como o Danilo já falou na introdução, a gente não sabe se vai ter, como é que vão ser as coisas. A princípio, aos poucos, está começando a andar, então a gente vai seguindo o ritmo de acordo com o que a gente tem de notícias e da NFL como um todo. Os programas semanais, eles voltam a partir de agora. Você que estava acompanhando durante toda a off-season, a gente vinha programas a cada 2 semanas. E com muita felicidade a gente compartilha agora que toda semana vai voltar a ter episódio, pelo menos enquanto a máquina da NFL estiver andando aos poucos. Então, vamos lá, senta, bem confortável, um fone de ouvido para não incomodar ninguém e vamos lá, tem tudo para ser um episódio daqueles hoje. É isso, ouça esse programa num fone de ouvido, porque se você for botar subversivamente para mais pessoas ouvirem, todo mundo vai ouvir com um download só. Você quer aumentar a gente no ranking, você baixa escondido para todo mundo, bota todo mundo para ouvir em segredo, aí sim, vamos todos juntos crescendo a audiência desse programa. Tem dia que você precisa fazer isso mesmo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a AFC Norte, tá? O que é que a gente está vendo de notícias, tendo de expectativas para os nossos rivais de divisão, especialmente comparando com os Steelers, porque esse é o objetivo desse programa. E vamos num aspecto do seguinte: tudo que a gente vai falar aqui é baseado no que a gente tem de informação até hoje. Não é tradicional de podcasts assim, deixar marcada a data do programa, mas a gente precisa dizer que são 8h40 do dia 3 de agosto de 2020, quem sabe faz ao vivo, dia de Faustão. Então a gente precisa dizer que as informações que a gente vai passar nesse programa é o que a gente tem hoje. Pode acontecer de amanhã, por exemplo, Calais Campbell dizer que não vai jogar a temporada. E aí, tudo que a gente falar dele nesse programa foi pro ralo. Mas a gente a nossa bola de cristal não funciona nesse sentido. Dito isso, vamos começar a falar dos nossos rivais. Eu queria saber de vocês o que é que vocês estão esperando de Cleveland Browns. A equipe que mais uma vez trocou de técnico, agora Kevin Stefanski é o head coach. Mais uma vez trocou de general manager, agora Andrew Berry está por lá. Mais uma vez uma equipe que investiu de forma interessante em draft e free agency. Foram trabalhar com linha ofensiva, jogadores... Linha ofensiva tanto em free agency quanto em draft. Enfim, expectativas de vocês para o Cleveland Browns. Deixa eu dar o holofote para ele que estava tanto tempo fora. Caio, você pode começar. Olha, vamos lá falar do Cleveland Browns, né? Todo mundo sabe que eu sou um crítico da franquia. Eu acho a franquia Cleveland Browns patética. Sigo achando, tá? Não mudou nada para mim. Mas, de fato, eles fizeram algumas movimentações interessantes nessa off-season. Entre elas, a contratação de um cara que eu até queria nos Steelers, queria contratado, que é o safety... o Carl Joseph, né? Que era do Raiders.
West Virginia. Gostava muito dele no draft, achei uma contratação bem interessante. Por sinal, Ricardo, cortaram o George Obina, tá? No dia 31 de julho eles cortaram o Edge Rusher que eles tinham contratado, o George Obina. Infelizmente aí para sua infelicidade eles cortaram o jovem aí com um apelido parecido com o seu. Eu achei o draft deles bem interessante também. Adicionaram o Delpit, né, lá de LSU. Pagaram um monte de dinheiro pro Myles Garrett, que eu acho que não vale a pena, tá? Eu não acho ele tão bom quanto a galera fala aí. Eu acho ele super estimado, muito hype, pouca produção, pouco futebol, e além de ser um jogador extremamente mal intencionado em campo. Então a chance aí de fazer uma besteira e ser punido pela liga é muito grande. Então, assim, para mim o Browns é um time que tá na mesma que do ano passado. Muito investimento, muita expectativa e vai bater no marasmo, porque, na minha opinião, é uma equipe que vai ser mais do mesmo e que não tem o quarterback necessário para poder fazer a engrenagem rodar. Eu não acho o Baker Mayfield um quarterback dominante. Tem muita falha no jogo dele. Acho que ele vive muito do nome e da fama que ele criou em Oklahoma. Muito também da garganta, né? Da lábia dele. Ele fala muito, ele se acha muito e tem pouca produção, pouco mostra dentro de campo, na minha opinião, pelo que eu assisto. É um cara que só consegue lançar para um lado, tem uma estrela chamada Odell Beckham, que para quem ele pode lançar, tem outra chamada Jarvis Landry, e mesmo assim a produção dele é muito abaixo. Agora é um time que vem muito forte no jogo corrido, e é uma coisa que a defesa dos Steelers vai ter que tentar anular um backfield muito forte, o Kareem Hunt, junto com o Nick Chubb. Então vai ser sempre um embate difícil contra o Cleveland Browns, porque eles vão ter sempre um jogo corrido muito forte para poder dar apoio ao fraco quarterback que eles têm. E aí, com isso, pode abrir espaço para boas jogadas ofensivas das estrelas de recebedores que eles têm, né? Além da adição de Tyrann, que é um excelente Tyrann, que é o Austin Hooper, que veio do Atlanta Falcons. Esse é um cara, assim, que pode causar um dano bem considerável na nossa defesa. A gente sabe como a nossa defesa sofre com Tyranns. Apesar disso ter melhorado na temporada passada, ainda assim é um dos pontos fracos da nossa defesa. Então vai ser um embate interessante. Eu vejo os Steelers com vantagem. Acho que a gente tem um quarterback, a gente tem a defesa necessária para parar o jogo terrestre deles e eles não amassarem a gente com o jogo terrestre. E quando precisarem do Baker para poder fazer alguma coisa, a gente sabe o tipo de resposta que ele dá. Então, assim, em termos de ameaça na divisão, eu não vejo o Cleveland Browns, inclusive, tropeçam nas próprias pernas, como sempre fazem durante a temporada regular. Isso, Germano. O cara levantou um ponto que talvez é o mais interessante nessa análise do Browns, que é Baker Mayfield e o que ele nunca mostrou até aqui desde a sua seleção como primeira escolha geral de draft. Essa é a tua visão também sobre o Browns? Você acha que é um time que ainda não chegou nesse estágio nem de rivalidade, nem de briga? Bom, primeiro quanto ao Mayfield, eu penso o seguinte. Talvez até seja por uma questão de comparação, de parâmetro, afinal de contas, os Browns. Desde que eu acompanho a NFL, eles nunca tiveram um quarterback que a gente possa apontar e dizer, pô, esse cara aqui é bom. Felizmente a realidade é essa, eles não tiveram. Então, com certeza, o Mayfield, até o momento, aparenta ser o melhor quarterback, pelo menos dos últimos 10 anos que eles tiveram. É como eu falei, pode até ser uma questão de parâmetro e de nivelagem baixa, mas, na minha opinião, ele realmente aparenta ser o melhor. Então, minha expectativa e minha opinião dele é que ele é um cara que já demonstrou algumas coisas boas, também já demonstrou que tem que melhorar em outras. Eu não compro o hype que existe em cima dele, tá? Eu acredito que esse hype tenha sido criado muito pelo que ele foi no college. Afinal de contas, era um cara que chamava muita atenção, teve uma produção boa, até por ser um pouco mais baixo que da estrutura que se procura, na verdade, em um franchise quarterback, um cara que apareceu por fincar a bandeira de OSU no meio do campo lá de Ohio State. Enfim, é um cara que pintou e bordou no college, pro bem e pro mal também, mas que apareceu muito e por isso, e até pela escolha dele na época ter sido uma certa surpresa ser a primeira escolha geral, ele acabou criando um certo hype. E assim, eu concordo com o que o Caio falou. Eu simplesmente não confio nos Browns. Eu não confio. Eu acredito que eles, antes da gente poder comentar alguma coisa mais séria sobre eles, assim, poxa, esse time aqui vai ser uma ameaça, então esse time aqui vai dar trabalho. Eu realmente não consigo fazer isso porque
entra temporada, sai temporada, eles sempre decepcionam. A realidade é essa. Eles podem estar com um elenco bom, podem estar com um técnico bom, podem estar com tudo que for de bom, mas quando chega dentro de campo, eles realmente decepcionam. Então, eu concordo que não dá para confiar no Cleveland Browns. Admito que, de novo, eles estão com um elenco, no papel, pelo menos, muito interessante, muito bom. Tá? Eles têm jogadores muito bons em certas posições. Eu gostei das adições que eles fizeram nessa off-season. O Grant Delpit mesmo, um belíssimo jogador, um cara que eu curto muito. Então, assim, até eles mostrarem realmente alguma coisa dentro de campo, eu também não confio muito neles. Eu nem me preocupo tanto. É isso, Ricardo. O que é que você acha do Browns para 2020? Eu vi os amigos comentando o volume de contratações que o Cleveland Browns fez em mais um off-season buscando se reforçar e quase todo mundo se cansando de falar os nomes que chegaram. Então, teve o Jack Conklin, que veio do Tennessee Titans, um bom tackle. Teve o Austin Hooper, que chegou. Teve o Carl Joseph, que o Caio citou. Teve o Andrew Billings, aquele de Cincinnati, que o Steelers gostava tanto do draft. Teve o Kevin Johnson, pro depth de cornerback. Teve o Andrew Cedejo, para ver pro depth de safety. Teve o Adrian Claiborne, que vai ficar no depth de outside linebacker. Enfim, é um time que, nessa temporada, e eu acho que eu venho falando isso do Cleveland Browns há, sei lá, uns 2 anos, que parece que agora vai, mas assim como os amigos da mesa, eu também não acho que engrena. Principalmente por uma razão. A gente tá passando por um momento na NFL, um off-season extremamente atípica. A gente não teve OTA, a gente não teve Rookie Minicamp, a gente não vai ter pré-temporada, o training camp tá bem limitado, tá bem diferente com relação a anos anteriores, e é tanta gente nova do Browns que chegou que os times que conseguiram manter a sua base em 2019 para cá vão ter uma eventual vantagem por já estar entrosado. O Browns tem muita gente nova chegando. Não sei que nível de entrosamento eles vão estar. Vão estar com head coach novo, como o Danilo falou. Todas essas peças que eventualmente chegaram, algumas para serem titulares, outras para ser depth. Então, seria um feito se o técnico do Browns conseguir botar todo mundo na mesma página para a temporada regular. E a gente olha o Steelers foi um dos times que menos perdeu peças. Basicamente, o Steelers perdeu 2 jogadores que podem ser considerados titulares. O Hargrave na defesa, que por mais que a gente gostasse muito do Hargrave, e ele entrou bastante na temporada passada por conta da lesão do Tweet, não ia ser um jogador que ficaria 70%, 75% dos snaps em campo. E o Raymond Foster no ataque que acabou se lesionando. Que acabou se aposentando. Então, acredito que quem conseguir manter a base como o Steelers manteve, já sai um pouco na frente. E um outro detalhe no Cleveland Browns, ainda relacionado a perdas de jogadores, a quem saiu agora, a gente viu que o Browns perdeu o Joe Schobert na defesa. E o Joe Schobert, ele tinha um green dot, ele era responsável pela comunicação e por chamar jogadas na defesa do Cleveland. Então a gente vai ter um novo chamador de jogadas, entre aspas, na defesa deles. Não sei que nível de experiência, não sei quem é que pode ser, talvez seja o Mac Wilson, não sei quem é que vai ser, mas vai ser alguém novo. E isso foi um ponto que o Kit Butler, em uma entrevista essa semana, destacou a favor dos Steelers, por já ter o Vince Williams, que tem experiência chamando jogadas, vai usar o Green Dot nessa temporada, e uma defesa que já está bem plugada, uma defesa que já está muito entrosada. Vai ter não vai ter ninguém de novo na defesa dos Steelers esse ano. Então, naturalmente, isso aí já acaba tendo a vantagem. Olhando a sideline, nem se compara, a gente tem o Mike Tomlin. Então, talvez se fosse uma temporada dentro dos conformes, o Browns poderia finalmente ir, mas eu não acho que vão. Vai ficar sempre naquela questão de expectativa, tudo muito no papel. Tem bons jogadores, como comentei, mas conseguir reproduzir em campo, eu não sei, não tenho uma expectativa muito alta
com o Browns de 2020. Vai ser sempre aquele time de futuro e o tempo vai passando. Ricardo, só para terminar de completar, a gente não comentou, o Browns também trocou o GM, né? Eles demitiram o GM na temporada passada, trouxeram mais um dessa geração nova de GMs para a NFL. Eu esqueci até o nome do rapaz. Andrew Berry. Andrew Berry. E, assim, não estou dizendo que ele não é bom, que ele é ruim. Eu achei que ele fez um bom trabalho no off-season. Achei que o draft dele foi bom. Avaliei bem o draft dele pelo que eu acompanhei do Browns e pelo que eu estudei da tape, mas a questão toda vai girar justamente em torno de continuidade, de filosofia, de cultura. É uma coisa que o Cleveland Browns não consegue instaurar e que os Steelers têm há muitos anos, o Ravens tem há muitos anos, o Bengals chegou a ter durante um bom período com o Marvin Lewis lá. Então, assim, é um ponto que é muito importante na NFL. Muito importante na NFL. Franquias criam toda a sua base em uma cultura e uma filosofia. Isso, para dar certo de cara no primeiro ano, não é comum. Então, é mais um motivo aí pra gente botar pá de cal na felicidade aí do Browns. É isso. Eu também tô nessa mesma linha de que, primeiro, o Browns precisa mostrar que é um time. Tá? Primeiro, Kevin Stefanski precisa mostrar que é um head coach. Baker Mayfield precisa mostrar que é um quarterback. Toda essa galera precisa mostrar que sabe ser um time da NFL. Quando eles descobrirem como se joga no nível de um time da NFL, porque o Browns tem jogado até aqui no nível de piada da liga, aí você pode começar a conversar se o Browns disputa qualquer coisa. Se ele disputa divisão, se ele disputa wild card, se ele disputa para começar uma rivalidade dentro da divisão, qualquer coisa desse nível só pode acontecer quando o Browns tiver um time. E como eles vão ter condições mínimas para fazer isso nessa temporada, já é pouco treino, como o Ricardo lembrou, por questão de protocolo de Covid, e já era pouco treino naturalmente na NFL. Já é um quarterback extremamente pressionado, Baker Mayfield, porque tudo que ele precisa de suporte está lá. O grupo de recebedores dele é excepcional. Qualquer um na liga, basicamente, gostaria de ter o que ele tem de material de recebedor. A linha ofensiva já era interessante, foi bem reforçada. Nos pontos em que ela já era fraca, ela foi reforçada. Então essa também já não é mais desculpa para Baker. O jogo corrido dele é excelente, também não é desculpa para ele. Ele pode ter um desafogo ali. Então tá tudo pronto. Resta saber se você vai botar um piloto de bicicleta para dirigir essa Ferrari ou se ele vai realmente entrar na categoria certa e conseguir comandar isso daí. Então, os dois principais pontos da equipe estão sob uma interrogação enorme, head coach e quarterback. Enquanto eles não provarem que tem alguma coisa ali... Só para finalizar mesmo, para a gente passar para a próxima equipe, é só lembrar os amigos, coincidentemente, eu estou cansado de compartilhar aqui, mas é meu hobby mesmo, eu revejo todo que é jogo do Steelers temporadas passadas, eu vejo. Então, por esses dias eu estava vendo o Steelers e Browns do Thursday Night Football ano passado. E o que marcou aquele jogo, obviamente, foi... O que marcou aquele jogo acabou sendo o final, né? Aquele ato extremamente covarde do Myles Garrett em cima do Mason Rudolph, com a capacetada. Mas eu lembrava que a gente tinha jogado mal naquele dia, a gente jogou putamente muito mal o ataque. Mason Rudolph teve... Ali foi o jogo que Mason Rudolph foi jogado assim, tá longe de qualquer oportunidade que ele possa ter em um dia ser cogitado para ser titular do Steelers quando o Big Ben se aposentar. Foi naquele dia que foi uma desgraça. Um dos piores jogos que eu já vi de um quarterback com a camisa do Steelers foi naquele dia. Mas eu não lembrava que como o Browns também jogou mal naquele dia. Se a gente tivesse o Rodgers, o Devlin Rodgers como QB, como a gente teve 2 semanas depois e venceu no Heinz Field, a gente provavelmente teria tido uma chance razoavelmente grande de vencer aquela partida em um jogo que a gente novamente foi uma desgraça. Jogou muito mal, um jogo que o Browns foi extremamente desleal. Eu sei que teve obviamente um lance do Mason Rudolph com o Myles Garrett, mas teve um lance extremamente violento do Marius Randall em cima do Deontay Johnson, e o Randall foi até expulso do jogo, o Johnson saiu até com a orelha sangrando diante do hit que ele levou.
Enfim, foi um jogo, assim, Browns entrou daquele jeito mesmo, desleal para poder ganhar. E alguns pontos, alguns lances chaves do jogo é que acabaram decidindo, como, por exemplo, logo no início, um dos poucos momentos que o Steven Nelson foi queimado na temporada, um passe longo pro Odell Beckham Jr., que já deixou o Browns na boca da endzone, basicamente. Milhares de interceptações do Mason Rudolph, que deixou o Browns também em condições de pontuar. Enfim, o Steelers chegou no último quarto, chegou a estar por uma posse de bola de diferença, mesmo jogando extremamente mal. Então, se o Browns não teve facilidade de perder o outro jogo para ganhar desse ataque do Steelers em 2019, acho que tem todo o motivo do mundo para estar animado em um eventual duelo contra o Cleveland Browns de 2020. Enfim, Danilo, era só isso que eu queria concluir. Sigamos para a próxima equipe. É isso, uma constatação perfeita. Vamos para a próxima equipe. É uma outra equipe. Rapaz, se o Browns é um time que precisa se afirmar como uma franquia da NFL, o Bengals ele ainda está fazendo retorno. Assim. Então, já teve a recente troca no comando da equipe, troca de head coach. Zac Taylor assumiu no ano passado. Agora eles já saíram também da era Andy Dalton e Joe Burrow, a escolha número 1 do draft. É o novo quarterback da franquia, porque não existe, exceto em caso de lesão, não existe a possibilidade de Joe Burrow não começar logo de cara no Bengals. Foi um off-season de investimentos até, mas aqueles investimentos que você está começando a botar sua franquia de volta, tentar botar de volta no trilho, é mais gente saindo de nome conhecido do que gente entrando. Dito isso, teve uns investimentos bons de secundária, 2 cornerbacks vindo do Vikings, Trey Waynes, Mac Alexander, o Von Bell vindo do Saints, mais uns... Enfim, deu uns nomes nesse sentido interessantes, mas ainda é uma equipe que está bem, bem longe de ser cogitada para qualquer briga. Germano, começa por você. O que é que você acha do Bengals? Olha, o Bengals, é como você falou, Danilo, ele tá em clara, em clara remontagem, vamos dizer assim, né? Tiveram uma temporada passada péssima, só tiveram 2 vitórias e 14 derrotas. Isso os rendeu a primeira escolha na qual eles escolheram o Joe Burrow, e realmente não tinha como não escolher ele. O cara teve a melhor temporada da história do college para um quarterback, então assim, realmente não tinha o que pensar, era no-brainer. Apesar de ele ser um pouco mais velho do que a gente está acostumado a ver, mas era no-brainer. Enfim, essa temporada dos Bengals, eu tenho certeza que ela tá uma interrogação bem grande, porque ninguém sabe o que esperar. Geralmente, uma equipe com um quarterback novato, ela, no começo, ela enfrenta algumas dificuldades, uma falta de experiência, enfim. Como você falou, o Zac Taylor é apenas um técnico de segundo ano. Então, assim, a minha expectativa para o Bengals não está muito alta, mas creio eu que eles estão no caminho certo, que eles estão fazendo o correto para tentar mudar a história da franquia. Quanto ao time em si, creio eu que eles vão querer copiar o Ravens. Creio eu que esse vai ser o caminho que eles vão tentar adotar. Ou seja, um jogo terrestre forte, tá? Foco no jogo terrestre, para fazer com que os adversários se cansem, e aí deixar o Burrow brincar, deixar ele tentar comandar o ataque. Eu creio que eles não vão botar tudo nas costas do Burrow desde o início, até porque não devem fazer isso. E deve tentar seguir a mesma estratégia que deu certo no Ravens. Afinal de contas, a gente viu aí no que deu, né? O Lamar Jackson explodindo e, enfim, o ataque indo muito bem. O grande problema que eu vejo é que, apesar deles terem um ataque bastante interessante, o corpo de recebedores com o Tyler Boyd, com o AJ Green, que a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer, né? Afinal de contas, ele está na franchise tag. E também com a escolha de segunda rodada, o T. Higgins vindo lá de Clemson, é um grupo de recebedores muito interessante, um grupo jovem de recebedores. Então, é um ponto positivo para a equipe. O jogo terrestre também tem o Joe Mixon. Enfim, eu acho que o Burrow vai ter armas bem interessantes para poder trabalhar. Mas o que me preocupa mais é a linha... Ou melhor, me preocupa não. O que me deixa mais feliz, na verdade, é que a linha ofensiva deles ainda não é muito boa. Ainda não é muito boa. O Billy Price, que é o center, ele não tá vindo muito bem. A posição de guarde
tá também numa situação que ninguém sabe muito bem quem vai ser o titular, ou pelo menos se quem é um titular absoluto da posição. O Bob Hart, que é o right tackle, horrível, um dos piores da liga, com certeza. Se bem que eles vão ter a adição do Jonah Williams, né, que foi a escolha de primeiro round de 2018, que acabou não jogando, ou melhor, de 2019 no caso, que acabou não jogando a temporada porque se machucou. Um cara que pode até jogar de guarda, dependendo do plano que eles têm para ele, que era um bom nome vindo de Alabama. Mas o que mais me deixa feliz em relação aos Bengals, digamos assim, é que a linha ofensiva deles ainda continua um verdadeiro problema. E assim, rapidamente a defesa, só uma questão que eu gostaria de chamar a atenção, é que, indubitavelmente, o grupo posicional, a posição da defesa que era mais deficitária era de linebacker. E no draft passado, eles escolheram 2 linebackers dentro das 4 primeiras escolhas. Um no terceiro e um no quarto round. Então, assim, eles estão tentando, pelo menos, consertar as fraquezas da equipe. E acredito que seja isso. Não tenho muita expectativa para os Bengals, até porque acredito eu que nem o coaching staff tenha. Eu acho que eles vão apenas querer ambientar o Joe Burrow na liga, ver o que eles têm no elenco, para em 2021, aí sim, eles tentarem algo maior. Acredito eu que vai ser uma temporada mais de autoconhecimento, digamos assim, do que uma temporada para almejar coisas maiores. Mas, com certeza, eles vão ter um recorde melhor do que da temporada passada. Isso, Caio, qual é os seus olhos sobre o Cincinnati Bengals? Eu vou muito com o que o Germano falou, Danilo. Eu também acho que o Bengals está no caminho certo, minha opinião. Fizeram um draft melhor impossível, né? Pegaram um quarterback que tem tudo para ser o futuro da liga, o futuro da franquia, desculpa, um dos melhores da liga no futuro. Esse Joe Burrow, ele realmente tem muito potencial. 2019 dele no college foi espetacular. Eu não lembro de ter visto um quarterback fazer um ano tão bom, tão maduro, como o Joe Burrow fez em 2019. Vai ter que voltar aí para Peyton Manning, para Andrew Luck, talvez, para achar um cara tão completo, tão pronto para a NFL quanto o Joe Burrow. No mais, acho que no ataque, além do Joe Burrow, eles tiveram a adição do T. Higgins, né, que o Germano já falou, mas assim, não que tenha sido um busy need, mas o grupo de recebedores deles ainda é muito bom. Eu acho que ainda sem o T. Higgins, né? A condição dele ficou melhor ainda. O AJ Green, ninguém sabe como é que vai voltar, se vai ficar saudável. No passado teve uma lesão no tornozelo, né? Rompeu o ligamento do tornozelo, passou o ano todo fora. Ia voltar, ele decidiu não voltar, ia voltar, decidiu não voltar, enfim. Acabou que ficou com a franchise tag, deve jogar com a franchise tag esse ano. E o T. Higgins foi uma excelente adição e serve como meio que um seguro pro AJ Green, caso ele acabe não jogando, sei lá, se lesione, porque o histórico recente dele tem sido de muitas lesões. Tirando isso, no mais, né, a gente sabe o quão bom é o AJ Green, é um bata recebedor. Tyler Boyd é um excelente complemento a ele ali no ataque, é um cara que saindo do slot é muito, muito nocivo. Ele é muito bom recebedor. Tem o John Ross, que adiciona velocidade, e tem também o Alden Tate, né, que ano passado foi muito bem na toda aquela confusão, aquele ano terrível que eles tiveram. Ele teve um ano muito bom, mostrou ser bem promissor. Então o grupo de recebedores deles é bem interessante. O grupo de tight ends é muito fraco, é um ponto fraco do Bengals, mas é aquela história, como o Giovanni falou, é um time que está se reformulando. A OL também muito fraca do ano passado. Esse ano teve a volta do Jonah Williams, né, que nem chegou a jogar no passado, o pick de primeiro round, o tackle de Alabama, que tem tudo para ser muito bom na NFL. Eu acho ele muito promissor. Para mim era o melhor tackle de longe na classe do ano passado, que era uma classe recheada de offensive linemen, né? E eles draftaram o Mike Jordan, não aquele, né? Um guard de Ohio State. Se não for de Ohio State, com certeza o Ricardo vai me corrigir, mas se eu lembro dele ser de um guard de Ohio State, que eu gostei muito da tape dele, assisti muito a tape desse jovem offensive lineman, porque era um dos caras que eu queria draftado no Steelers, não sabia mais ou menos quando ele iria sair no draft, mas quem sabe ali no final do dia 2 poderia ser uma pick dos Steelers. Acabou que ele saiu pro Bengals e foi uma pick muito boa, achei muito interessante. De resto da OL segue a mesma do ano passado, né? O Bob Hart sofreu um
bullying completamente desnecessário nas duas partidas do TJ Watt, né? TJ Watt acabou com o Bobby Hart e ele volta para essa temporada. A gente consegue prever o que TJ Watt fará com ele de novo. Na defesa, não muda muita coisa. Assim, o DJ Reader chegou, foi uma contratação para ali o meio da linha defensiva, substituindo o Andrew Billings. Só que o DJ Reader adiciona muito mais do que o Andrew Billings. O Andrew Billings teve altos e baixos nos Bengals, só no final da carreira dele por lá que ele conseguiu ter um pouco de consistência. E o DJ Reader é um cara que fez carreira lá no Texans. É um defensive tackle muito interessante, muito mais técnico, muito mais refinado do que era o Andrew Billings. Chega como uma boa adição, muito boa adição para essa DL do Bengals, que já é muito boa, já tem o Sam Hubbard mostrando muito potencial, tem o Carl Lawson, também tem muito potencial, vem jogando muito bem o Carl Lawson, e os velhos Dino Atkins e Carlos Dunlap, linebackers, aquela mesma conversa que a gente falou aqui, que o Germano falou, adicionaram 2 no draft, em piques altas, mas a gente não sabe o que esperar desses caras. Eu não lembro de ter visto muito do Jermaine Pratt, então realmente eu não sei o que falar sobre ele. Parece ser uma aposta aí, que pode ir para qualquer lado. E Von Bell, excelente edição, e para terminar, uma adição que eu dei graças a Deus e comemorei muito quando eu vi. Trey Waynes contratado pelo Cincinnati Bengals. Assim, é um jogador patético, tá? Trey Waynes no Vikings foi patético. Quando o Steelers jogou contra o Vikings, acho que foi na temporada de 2017 ou foi de 2018, partida no Heinz Field. Esse rapaz aí foi humilhado por todos os recebedores dos Steelers. Antonio Brown teve touchdown longo contra ele. Não lembro se foi Martavão também teve. Não lembro se foi 2017 ou foi 2018, mas acho que o Martavão também teve, ou foi o Juju que também teve, assim, touchdown de 80 jardas em cima dele, assim. Esse aí é um Artie Burns que veio da NFC. A gente jogou o Artie Burns pro Chicago Bears, o Vikings jogou o Artie Burns de lá, que é o Trey Waynes, pra cá, pro Cincinnati Bengals. Então foi uma troca bem justa aí nessas contratações. Trey Waynes é horroroso, o Bengals tá muito, muito lascado se eles acharem que o Trey Waynes vai ser alguma coisa lá. Além da adição do Von Bell, que vai, na minha opinião, fazer uma excelente dupla de safeties com o Jesse Bates. É um safety que estava lá no Saints, né? Que também de Ohio State, pedigree. É uma excelente contratação, na minha opinião. É um cara que eu também queria que talvez os Steelers tivessem investido nele, apesar de pouco dinheiro para essa off-season. Tem que ser cirúrgico. Mas, assim, vai formar uma bela dupla. Um cara mais strong, um cara mais de boxe. E fez uma temporada muito, muito interessante lá no Saints. Acho que vai chegando aí no Bengals. Mas o Bengals parece um time muito promissor pro futuro. Obviamente vai sofrer com algumas contratações aqui que não foram tão pontuais e talvez picks no draft que talvez não vinguem aí pro meio da defesa. Mas, no mais, graças a Deus por Trey Waynes ter sido contratado. Vamos fazer o nome em cima dele essa temporada. É isso, o jogo foi 2017, cara. Steelers 31, Packers 28 no Heinz Field. Uma campanha para field goal. Vikings. Foi Vikings. É verdade, Vikings. Mas o ano é o mesmo, mas né? Foi 2017. Foi, assim, é só colocar, assista o tempo desse jogo. Semana 2. Os highlights desse jogo. O Steelers faz um touchdown de mais de 80 jardas nele, que é ridículo. Você vê o nível de jogador que ele é. Toda vez que o Steelers jogava contra o Vikings, eu via que ele estava na line-up titular, eu já comemorava, porque eu sabia que vinha touchdown ao longo dos Steelers. Ele realmente é um jogador de... eu acho que esse touchdown foi de Martavis Bryant, eu não tenho como confirmar, mas eu acho que foi, assim, foi um touchdown super longo, bem ridículo a atuação do Trey Waynes. É um jogador de baixíssimo nível, na minha opinião. Perfeito. Ricardo, Cincinnati Bengals é o tópico do momento. Acredito que os amigos da mesa tenham falado muito bem a respeito do Bengals e as suas peças agora esse ano. Indiscutivelmente, a melhor adição foi o quarterback Joe Burrow. Uma temporada absurda vindo do college, Heisman Trophy, dispensa maiores comentários. Porém, ele vai possivelmente ter sua temporada limitada, muito por conta da OL realmente que o Bengals tem. Diria que até incompetência por parte do General Manager, de quem comanda o Cincinnati Bengals, ignorar uma posição dentro de uma divisão que você tem TJ Watt, você tem a defesa do Ravens, agora com Calais Campbell, Matthew Judon,
E você tem a defesa do Browns, querendo ou não, com o Myles Garrett ali. E ofensiva dentro da divisão dessa, desculpa, não é algo que você pode negligenciar como o Bengals negligenciou nessa última off-season. Eu sei que tem o Jonah Williams, puta jogador, puta potencial ele tem, mas vamos lembrar que o Jonah Williams não joga desde 2018. Faz muito tempo que o Jonah Williams não joga por conta da lesão, não jogou a temporada passada todinha. Tem lá o coitado do Bob Hart, que fez um bom jogo contra o TJ Watt, pensou que era o cara da liga, só passa vergonha, ao ponto do grande Fred Johnson. O Fred Johnson teve aqui na temporada passada, na off-season do Steelers, no training camp, enfim. O Steelers só dispensou ele para poder criar um espaço no roster, mas ele iria voltar, e o Bengals foi lá e pegou ele, e ele tá lá até hoje. Possivelmente pode ser titular na linha ofensiva do Bengals. Então, atrás daquela linha ofensiva do Bengals, você pode ter o Joe Mixon, um running back extremamente seguro, raramente tem fumbles. Você tem skill positions, como a gente já falou, o Giovanni Bernard é um dos melhores backups running backs da NFL. Você tem um corpo de wide receivers formado por AJ Green, T. Higgins e o Tyler Boyd. Jogadores de skill positions que, de fato, bons seriam titulares, provavelmente, em muitos times espalhados pela liga, playmaker como o Jay Green, enfim. Mas atrás daquela OL, eu tenho pena do Joe Burrow dentro da AFC North. Eu tô com pena dele, realmente. Então, vai ser o time do futuro. O Bengals optou por fazer outros tipos de investimento nessa off-season. Procurou reforçar um pouco mais a defesa com Marquez Alexander e o Trey Waynes. Eu sei que tem o Cleveland Browns, no nome, pelo menos, tem uma boa dupla de wide receivers com o Odell e o Jarvis Landry, mas na época que o Steelers tinha o ex-camisa 84, era um sofrimento, não tinha ninguém para marcar. Era o coitado do Kirkpatrick, era o Pac-Man Jones, enfim, e o Steelers fazia o que fazia, o Martavis Bryant anotando o touchdown de 95 jardas, Le'Veon Bell, Steve Pavson do Kirkpatrick. Naquela época o Bengals negligenciava a posição de secundária. Agora que só podemos afirmar hoje que tem um time no papel que tem bons wide receivers, que é o Browns, o Bengals vai lá e investe. Enfim, são decisões na NFL que a gente eventualmente não entende muito bem. Então olha o contrato do Trey Waynes, 3 anos, 42 milhões de dólares, por favor, né? Enfim, não tenho muita expectativa com o Bengals, apesar de que a OL acaba sobressaindo efetivamente que ela tem, mas eu concordo com o que os amigos falaram. O Bengals está caminhando certo, que talvez, se for decidir fazer um investimento na linha ofensiva, seja via draft, ou seja no mercado, para 2021, pode voltar a fazer uma graça. Esse ano, eu ficaria chocado se o Bengals ameaçasse qualquer coisa dentro da AFC Norte. É isso. Minhas únicas palavras para o Cincinnati Bengals para essa temporada é: Joe Burrow, bem-vindo à NFL. Vamos seguir para o próximo time. E aí temos o infelizmente atual campeão da AFC Norte, Baltimore Ravens. Não só campeão da AFC Norte, como o time de melhor campanha da liga na última temporada. O time que tem o atual MVP, o atual coach do ano, o atual treinador assistente do ano. Todas as láureas de 2020, de 2019 foram para o Baltimore Ravens, exceto, muito obrigado Tennessee Titans, o troféu Vince Lombardi. Mas o Ravens não só era uma equipe muito forte em 2019, conseguiram ajustar para um quarterback novo, para um estilo de jogo novo, para revolucionar a liga. Se você olhar em curto prazo, foi uma revolução na liga que o Ravens fez. Eles não só já tinham esse time bom, como eles reforçaram muito bem esse time. As expectativas para o Ravens. Deixa eu começar com você já, Ricardo. Por mais que me doa falar isso, por mais que seja difícil sair um pouco da bolha do clubismo, mas de fato o Ravens, pelas credenciais apresentadas pelo Danilo, é um time, é o principal, já era o principal rival, mas
diante do crescimento, podemos dizer, nessas 2 últimas temporadas, nessa era Lamar Jackson, faz com que seja o time a ser batido dentro da AFC Norte. Time que se reforçou muito pontualmente. Chegou o J.K. Dobbins, que eu afirmei na época no Twitter, não sei se eu comentei aqui também, mas para mim, J.K. Dobbins no Baltimore Ravens é top 3 escolhas de todo o draft, vai cair como uma luva para quem acompanhou o J.K. Dobbins em Baltimore, e o Ravens já tem o Mark Ingram, já tem o Gus Edwards, 2 jogadores que tiveram uma média superior a 5 jardas por tentativa. Já pode começar a ficar preocupado. Eles estão ampliando essa hidra no jogo terrestre, que ainda tem o Lamar Jackson para poder fazer uma graça. Na linha defensiva, trouxeram lá o Calais Campbell para dar um bife um pouco maior dentro da unidade defensiva deles. Eu vou começando a falar assim, é que eu fico preocupado com esse Ravens, porque eu nunca neguei, nunca escondi aqui também que eu acho o Harbaugh do Ravens um puta técnico. Não trocaria nunca o Mike Tomlin por ele, mas eu gosto do Harbaugh. Eu acho o Harbaugh, felizmente, um bom técnico. Ao contrário dos outros 2 times da AFC Norte, Browns e o Bengals, como a gente comentou, é um time que tá bem entrosado, tem um técnico, como o Caio falou no início, tem uma filosofia muito bem estabelecida, já sabe o que vai fazer. Então, seria ingenuidade minha não falar que o Ravens não é o time a ser batido nessa temporada. Ainda tem o Marquise Brown, que está crescendo, que já fez uma boa temporada de rookie, vai ter um grande papel agora. Tem o Miles Boykin, eles trouxeram o Devin Duvernay, que o Germano amava na época do draft, que é outro jogador que pode se encaixar muito bem no Ravens. Eu não acho que se encaixaria no Steelers, mas no Ravens é um jogador que pode fazer uma graça. Tem o Willis Snead, que é um nome já bem experiente. Mark Andrews foi uma surpresa na temporada passada como o tight end, foi muito, muito bem, teve uma média de 14 jardas por recepção na temporada passada. É um time que distribui o seu jogo muito bem. Não adianta você pôr o spotlight ou só se preocupar com o nome, que é um ataque que pode surpreender facilmente você. Apesar disso tudo, é sempre bom lembrar que se a gente pode olhar a temporada 2019, a temporada do Lamar Jackson, e apontar um jogo que ele foi muito mal, o pior jogo dele da temporada foi contra a defesa do Steelers, e o Steelers comandado por Devlin Rodgers, depois da lesão do Mason Rudolph, naquele hit do Earl Thomas. Os Steelers poderiam ter ganho se não fosse o fumble do Juju na prorrogação. Então, os Steelers e Ravens é sempre duelo que os times sempre procuram se nivelar. O Harbaugh e o Tomlin já se enfrentam há mais de 10 anos, um conhece o outro como ninguém. Então, é nisso que eu procuro me prender contra o Ravens. Preocupa, como eu disse, mas com todo esse histórico que a gente tem contra eles, novamente, pelo Tom e o Harbaugh se conhecerem tanto, e a nossa defesa ter segurado muito bem o Lamar Jackson e todo o ataque do Ravens, eu diria que aquele jogo, pesquise depois, quiser assistir, mas muita gente tem mania de gritar que Mike Tomlin não sabe ajustar jogo, sei lá o quê, Mike Tomlin quando tá atrás não sabe fazer ajuste na defesa, e aquele é um jogo claro que o Mike Tomlin conseguiu ajustar a defesa depois de um início muito forte do Baltimore Ravens. E uma vez que a defesa se encaixou, o Ravens não fez quase mais nada. A vitória veio por conta do Justin Tucker, que é um cavalo, o melhor kicker da NFL, acertando chutes de mais de 45 jardas em pleno Heinz Field, que não sabe que é difícil. Justin Tucker fez com uma facilidade tremenda. E o fumble do Juju depois do aquele feliz lance do Marlon Humphrey. Então,
com base no histórico, se podemos dizer, não se, a gente vai usar isso também como vantagem para poder se nivelar, e também não é que o Steelers esteja anos-luz atrás do Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens esteja muito na frente. Não, longe disso. Mas o Ravens é o time a ser batido, e um eventual confronto entre as equipes, o Ravens vai ser o favorito. Perfeito. Germano Me Coutinho. apanha lá e cá. Não. Me apanha lá e cá. É mesmo? Então vai lá, Caio. Dê seu parecer sobre o Ravens, além desse. O que o Ricardo falou foi perfeito. Eu concordo com absolutamente tudo. É o favorito, é o melhor time da divisão, é o mais completo. Se fosse para falar do Ravens, assim, se eu escolhesse por onde começar, não tinha como não ser pela defesa. Por mais que o MVP da liga tivesse no ataque deles, está, né, no ataque deles, não tem como não começar pela defesa. Porque enquanto a gente vê deficiências no ataque, a gente não consegue encontrar deficiências nessa defesa do Ravens. É impressionante. Dupla de safety, repeteco, né? Repetir a dupla do ano passado, muito boa. Earl Thomas com o Chuck Clark, inclusive renovou o contrato do Chuck Clark. Dupla de cornerback, Marlon Humphrey é um excelente corner. O Marcus Peters, eu não gosto tanto dele. Eu acho ele muito boom or bust, mas os números dele falam por ele mesmo, né? Falam por si. Muitas interceptações desde que entrou na liga. Se não me engano, é o cara que lidera a liga em interceptações desde que ele entrou. Pass rush deles tem o Matthew Judon, que é um excelente pass rusher. Vai ter o Calais Campbell ajudando lá. Tem o Brandon Williams, que é um excelente nose tackle, um dos melhores, se não o melhor nose tackle da liga. O Derek Cole foi mais uma adição do Ravens, que só Deus entende como é que o Ravens está com tanto jogador sendo pago na defesa deles e ainda consegue encaixar caras feitos o Calais Campbell e Derek Cole na defesa. Tem lá, esse comentário vai em homenagem ao meu amigo José Lopes. Tem lá o rapaz com o three-cone drill mais lento da história da humanidade, que é o Jalen Ferguson, que fez uma temporada até decente no ano passado, né? Pelo Ravens. O Jay Forte, o finado Jay Forte dos Steelers, foi jogando muito bem. Draftaram o Patrick Queen, excelente pick, na minha opinião, mas a posição que faltava ali no draft para complementar a defesa deles, eles conseguiram. Patrick Queen caiu perfeitamente no colo deles. Enfim, só elogios para essa defesa do Ravens, que para mim é o ponto alto do time, essa defesa. Essa defesa vai ganhar muito jogo pro Ravens na próxima temporada. E no ataque, né, não tem como não começar falando sobre a aposentadoria do Marshall Yanda. É um excelente lineman por anos e anos, protegendo muito bem o Joe Flacco. Ano passado também fez a temporada... Eu até me surpreendi com a aposentadoria dele, mas, enfim... ainda assim é uma OL muito boa, muito completa, tá? Ronnie Stanley, o Bradley Bozeman, Matt Scura, não sei se vai jogar a próxima temporada, o Orlando Brown. E corpo de running backs, Ricardo já falou, como se não fosse excelente, adicionam, eles já têm Lamar Jackson, Mark Ingram de running back, ainda adicionam o J.K. Dobbins, e tem lá o Gus Edwards também, o Justice Hill. Deixei um baitzinho aqui para vocês nesse comentário de running back. O grupo de wide receivers dele eu acho muito fraco, tá? Assim, eu acho um dos pontos fracos do time. No jogo aéreo, eu acho que é um time superestimado. Eu acho que é um time completamente dependente dos running backs ali saindo do backfield, recebendo em rodas curtas, e do Mark Andrews. Acho que se sair disso, eles estão bem ferrados. Se o Lamar Jackson precisar lançar para as laterais do campo, eles estão muito ferrados. Eu não sei se ele vai evoluir nesse ponto, que eu acho um ponto muito fraco do jogo do Lamar Jackson, mas ele tem uma dificuldade tremenda de lançar para as laterais do campo. E os Steelers perceberam isso, né? Forçou ele a lançar para a lateral, porque ele força muito a bola no meio, muito, e conseguiu uma pica através disso com o Devin Bush naquela primeira partida que o Juju entregou de bandeja pro Ravens, que tava ganhando, era só ele ajoelhar ou sair do campo ali, ele foi inventar de ganhar mais jardas e perdeu o jogo pra gente. Mas no mais, eu acho que não tem muito a comentar sobre o Ravens. É um time que pode estar com o Lamar Jackson de quarterback, com o Joe Flacco, com sei lá, o pior quarterback da liga, pode botar o Baker Mayfield para jogar lá, que eles vão dar trabalho pra gente. Com o John Harbaugh sempre vai dar trabalho pra gente. É um excelente head coach, meu eterno respeito a esse cara assim, eu tiro o meu chapéu. Eu acho ele top 5, top 3 melhores treinadores da liga. Não é à toa que ele tem um Super Bowl, mas assim, muito se vende o Ravens como o time a ser batido, o time perfeito para a próxima temporada. Eu não acho que eu acho que chega para essa temporada com as mesmas falhas no ataque que tinha na temporada passada. Corpo de recebedor fraco, piorou na OL com a saída do Yanda, muito dependente do Mark
Andrews e do que o Lamar Jackson vai fazer com as pernas, além de rotas curtas para os running backs. Tirando isso, vai ser, assim, como o Ricardo falou, confiar no Mike Tomlin, que a gente se ajusta bem, já fez isso, já viu o Steelers fazer isso uma vez na temporada passada, parar o Ravens, e eu acho que dá para fazer de novo, porque é um jogo manjado. Passe para o meio por Mark Andrews, ou rota curta para running back, ou Lamar Jackson tentando improvisar correndo com a bola. Então, tá manjado, os times na temporada passada viram isso, conseguiram anular, o Titans conseguiu anular, os times vão pegar essa tape, vão repetir, e eu acho que o Ravens não vem para uma temporada espetacular nesse ano, não. Eu acho que a gente ganha a divisão. E aí, Germano, você tem mais a acrescentar sobre Baltimore Ravens? Não muito mais, afinal de contas os colegas já falaram muito bem. O Ravens é um time bastante completo, tá? Você olha realmente para o elenco, até um pouco difícil você apontar uma falha, tá? Eu até vou discordar um pouco do Caio quando ele falou que o grupo de recebedores é fraco. Assim, vamos lá. Talvez seja, talvez não, com certeza é o grupo mais fraco da divisão, mas mais por mérito das outras equipes do que por demérito deles, na minha opinião. Eu acho que é um grupo de recebedores que tem muito potencial, tá? Um grupo jovem. Eles escolheram em 2018, ou melhor, desculpa, em 2019, o Hollywood Brown na primeira rodada. Escolheram também o Miles Boykin na terceira, que é um cara que eu gosto muito, o Caio também gosta, sei disso. Um cara que eu vejo muito potencial. Nessa temporada, nesse draft 2020, eles escolheram o Duvernay, que é basicamente outro running back. Ele é um wide receiver com corpo de running back, uma coisa muito interessante. Você vê ele no campo, parece que ele é um running back, é out wide, digamos assim. Mas você tá descrevendo James Washington no ano 1, Germano. Tá descrevendo James Washington no ano 1. Parrudinho. Não. Acredita em mim, o Duvernay é mais. O Duvernay, ele é impressionante. Quando você assiste a tape dele, a primeira coisa que você pensa esse cara é um running back. Ele tem muito corpo de running back. Mas, enfim, é um cara extremamente rápido, um cara de slot. E, enfim, eu vejo muito potencial nesse grupo de recebedores, mas com certeza é o mais fraco da divisão. Os amigos também falaram muito bem. O Ricardo falou que o Lamar Jackson teve o pior jogo dele da temporada contra os Steelers na semana 5. Foram 3 interceptações, 5 sacks. E isso aí vai muito além, claro, do Tomlin fazer os ajustes, do fato de que a nossa defesa, ela, até por coincidência, ela é muito bem montada para parar o Lamar Jackson. A gente tem jogadores extremamente atléticos no segundo nível da defesa, ali no corpo de linebackers. A gente tem o Devin Bush, que, enfim, dispensa comentários quanto ao atleticismo. A gente tem o TJ Watt, que também dispensa. Temos o Bud Dupree, que acho que o principal ponto positivo acerca dele é justamente o atleticismo, essa situação. O Vince Williams, que, claro, dentre os 4, com certeza ele é o menos atlético, mas ainda assim ele é um cara que vai muito bem em blitz, um cara muito esperto, que inclusive esse ano deve usar o Green Dot, né? Deve ser o cara que comanda ali os ajustes na defesa. Então, assim, a gente tem um corpo de linebackers muito bom e muito bem preparado para parar o Lamar Jackson, tá? A nossa secundária também é muito boa, enfim, dispensa comentários, a última temporada que o Joe Hayden e que o Steven Nelson tiveram. Temos ainda o Minka, enfim, a nossa secundária realmente é também muito boa. Então, isso aí é um ponto muito positivo para a gente contra o Lamar Jackson. E a linha defensiva também, enfim, dispensa comentários. Não vou me alongar mais muito nisso, porque realmente a nossa defesa é muito boa e ela é muito bem equipada, digamos assim, para justamente parar esse ataque dos Ravens. É um ataque que a gente sabe que vai ser de novo na base da corrida, primeiramente, mas quanto especificamente ao Lamar Jackson, a gente tem esse trunfo, que é ter peças que conseguem lidar bem contra ele, ou melhor, com ele. Então é isso. Eu não vou também me alongar mais muito. A escolha do Patrick Queen na primeira rodada foi muito complicada. Eu realmente não gostei dessa escolha, porque é uma escolha muito boa. O cara acabou sobrando o Dobbins na segunda rodada. Enfim, é um time que sabe montar um elenco, é um time que sabe se organizar e se administrar muito bem. Tá certo? Tanto que a gente, apesar da nossa rivalidade, todos nós aqui respeitamos os Ravens, respeitamos o coaching staff, respeitamos enfim, a galera mais de cima, o general manager, enfim, esse pessoal mais de gravata, vamos dizer assim. Então, realmente, os Ravens são uma das melhores equipes da NFL, isso não tem dúvida.
um elenco muito bom, que dificilmente você consegue realmente apontar uma falha gritante assim, e que larga na frente. É o melhor time, na minha opinião, da divisão no momento. Porém, dependendo de como o Big Ben voltar, eu acho que a gente disputa muito forte com eles. Disputa realmente muito forte. Se a defesa mantiver o nível, a gente vai estar disputando pelas cabeças, se Deus quiser. Só para finalizar, o Baltimore Ravens, eu dei um enfoque nas gestões dos outros times, tanto do Browns, do Bengals, que não poderia ser diferente do Ravens. O Germano acabou de puxar esse assunto e, de fato, o Eric DeCosta faz um trabalho muito, muito bom em Baltimore. Eu sei que o fato de que você tem um quarterback no seu contrato de calouro ainda acaba ajudando a você reforçar outras partes do time, que de fato, quando o Lamar Jackson vier renovado daqui a alguns anos, não vai ter cap para poder fazer outro tipo de brincadeira. Mas a gente vê um time que já era bom, tem nomes grandes como o Earl Thomas, a defesa, o Marcus Peters, trazendo ainda o Calais Campbell, e a gente ainda vê, além disso tudo, o que eles fizeram com o Matthew Judon, de deixar ele meio que intermediário entre a posição de DE e linebacker perante a franchise tag. A gente viu o Dupree entrando com recurso junto à associação de jogadores para mudar a tag dele de linebacker para defensive end. O Ravens, já prevendo que provavelmente o Matthew Judon já ia fazer isso, foi lá, se antecipou e deu um valor meio que intermediário entre os dois. Então, isso tudo reforçando um ponto que o cara levantou muito bem no início, é cultura. Imagina o que é que os caras lá dentro, o que é que os jogadores lá dentro, com essa mentalidade de como a franquia cuida deles, já não vão fazer pela temporada. Esse tipo de coisa cresce o olho, não à toa a gente vê, vez ou outra, a gente vê até que certa constância, gente falando que quer jogar no Ravens, muito por conta desse ambiente que existe, uma herança do Ozzie Nilsson, por muitos anos foi um dos melhores general managers da liga, e deixou tudo muito bem estruturado para o Eric DeCosta, que vem fazendo um bom trabalho. E também outros enfoques que eu dei, dando um enfoque aqui também na linha ofensiva, não pode falar do Ronnie Stanley, um dos melhores left tackles que vieram nos últimos anos, vai estar proporcionando bons duelos contra o Bud Dupree nessa temporada. Não pode esquecer de citar ele. O caso do Baltimore Ravens, você também lembrou que o Browns não conseguiu ganhar daquele Steelers podre? Cara, tem que lembrar que o Ravens também, por muito pouco, não perdeu para um Steelers e Mason Rudolph, né? Se não é a concussão que ele acabou sofrendo no final, a pancada de Earl Thomas, aquele jogo é muito provável que ia ser uma virada. O Rodgers virou, né? Se não fosse, além do Juju, o Justin Tucker ser um ridículo, ser um tremendo de um kicker, a gente poderia ter vencido. Se fosse outra pessoa ali, a gente teria vencido, mas é o Justin Tucker, né? Pois é. Antes da gente continuar qualquer coisa, tem 1h05 de gravação. A gente tem notícias ainda, porque afinal, se tem training camp, já tem notícia, e tem um monte de pergunta. Vocês querem fechar esse programa como ele está, e a gente grava imediatamente notícias e perguntas e lança antes desse programa da divisão? Vocês que sabem. É só questão de apertar, da gente fazer considerações finais, aperta o stop e aperta o REC de novo. No seu horário de vocês, eu tô aqui de boa. Eu prefiro emendar, sendo muito sincero, porque Vocês que sabem. é o que a gente sempre fez. Depende da disponibilidade do Germano. Eu gostei da ideia do Danilo, de acabar e fazer outro. Mas, enfim, depende. Quem manda é você nesse caso, Germano. Você que vai editar. Se você quiser, enfim, não sei. Se sua disponibilidade também, se você quiser agora, você não entrar hoje, já descansar, tranquilo. Acho que no fim das contas, você vai editar um programa mais curto, Germano. Enfim, eu gostei da ideia do Danilo, gostei. Vamos testar então? Vamos embora, vamos testar. Tá, vou para as considerações finais então. Muito bem, gente, passamos por todas as equipes que compõem a nossa divisão. É claro que a gente ainda vai falar melhor sobre os pontos fortes e fracos dos Steelers, calendário nos próximos episódios. Para as considerações finais dos nossos amigos, um pequeno desafio de dizer exatamente qual vai ser a ordem da divisão. Primeiro, segundo, terceiro e quarto.
Só você, Caio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e suas considerações finais. Sempre um prazer estar falando com a presença de todos vocês no podcast. Foi bom ter voltado. E sobre a minha previsão para a divisão, vencedor da divisão Steelers, segundo lugar Ravens, terceiro lugar Bengals, quarto lugar Cleveland Browns. Germano Coutinho, por favor, despeça-se da audiência. Muito obrigado por mais uma semana. Muito obrigado aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. E quanto à pergunta do Danilo, eu vou de Bengals em último, Browns em terceiro. E é difícil, mas... foda-se, vamos embora. Ravens em segundo e Steelers em primeiro. Aqui é clubismo. Muito bem, Germano. Muito bem. É assim que você faz. Eu já ia tirar a carteirinha de clubista do Germano. Tava pronto para falar aqui. Ricardo Rezende, qual é a ordem dessa divisão para esse ano? Suas considerações finais. Uma satisfação estar aqui com os amigos de volta. Voltar a ter esse ritmo grande de episódios. Faz falta. A gente ia estar falando sobre os Steelers, ainda mais para vocês, como já sabem. Então, a ordem da divisão vai ser Cincinnati Bengals em quarto, Cleveland Browns em terceiro, Baltimore Ravens em segundo e o Pittsburgh Steelers, obviamente, em primeiro lugar. Um grande abraço. Perfeito. Eu vou fazer uma leve alteração. Steelers, Ravens, Bengals e Browns. Porque eu quero ver... Gostei. ver circos pegando fogo. Gostei muito. Queria ter essa ousadia também. Muito bem. É isso, gente. A gente vai fechando mais um Black Yellow Brasil Podcast. Lembrar para vocês de continuar seguindo as nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, @BlackYellowBR. Nosso canal de notícias, o t.me/BlackYellowBR, o Telegram. É um canal que você vai ficar recebendo todas as notícias dos Steelers assim que elas foram sendo publicadas. É um trabalho de curadoria muito forte. A nossa redação do Steelers também está voltando em fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil. Acompanha tudo isso. E, Ricardo, eu acho que esse é um bom momento para a gente dar boas-vindas para nossa nova integrante. Faça as honras da casa, Danilo. Muito bem. Ela não está presente nesse episódio por motivos de trabalho, mas deixar aqui as boas-vindas para Melina Bortoluso, que agora está cuidando das redes sociais do Fambonanet, o que, caceta? Está cuidando das redes sociais do Black Yellow Brasil. Muito obrigado pela disposição e pelo seu trabalho desde já, Melina. A gente vai ter muita coisa para ser comentada, eu tenho certeza, e um trabalho excelente seu que virá. É isso, gente. Voltamos na semana que vem para falar muito mais de Steelers. Agora que training camp já começou, pré-temporada tá amarrada. Felizmente a gente não vai ter jogo nenhum de pré-temporada, mas setembro, até o que tudo indica, teremos jogos dos Steelers em setembro. Então logo na segunda semana do mês 9 já temos partida. Voltamos semana que vem, voltamos já no ritmo semanal. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Pittsburgh's going to the Super Bowl.